Bom dia. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Sempre muita alegria voltar aqui e repartir com vocês um pouquinho das reflexões que a gente faz estudando a doutrina espírita. E hoje, em especial, me sinto muito grata, porque esse é um tema que nos é muito caro, nos fala muito ao coração, devido à grande importância que ele tem. O Departamento de Infância e Juventude, o chamado DIGE, da nossa casa, vem procurando já há alguns anos intensificar a campanha de evangelização. E este ano, mais especificamente, vem trabalhando bastante forte a esse respeito. Então, eu deixo desde já o agradecimento à equipe do DIGE, do Departamento de Infância e Juventude, pelo convite para vir aqui falar um pouquinho a vocês a respeito da evangelização. E por que essa intensificação? Por que levar a evangelização a todo o movimento espírita, a toda a comunidade? Pela sua grande importância em relação ao trabalho que deve ser realizado pela melhora da humanidade. Os espíritos superiores, eles nos deixam muito claro que esse trabalho que é realizado pelo Departamento de Infância e Juventude, pela equipe de evangelização, é um trabalho salvador. E que o futuro da nossa humanidade, ele depende muito desse trabalho que é feito. E deixam claro também que esse é um trabalho que ele deve ser conhecido por toda a comunidade espírita, não apenas por aqueles que estão diretamente envolvidos nessa tarefa. Muitos de nós que sentamos nessas cadeiras, nem sempre nós temos a noção, a dimensão da importância da evangelização. Quando eu comecei a frequentar a casa, já existia o trabalho da evangelização. E eu conhecia muito pouco, eu não tinha noção do tamanho, da grandeza que ele tinha. Apenas gradativamente é que eu fui tomando consciência disso. Então, por esse motivo, é que se procura aproximar cada vez mais de toda a comunidade, de todos os trabalhadores, para que cada vez mais se tenha noção dessa importância, se dê o devido valor a esse trabalho, se colabore com esse trabalho. Precisamos cada vez mais de colaboradores. Tem criança hoje aqui ou não? Onde estão as crianças? Não era para ter as crianças? Onde estão? Vou perguntar para vocês. Alguém já perguntou para vocês alguma vez o que você vai ser quando você crescer? Vocês já ouviram essa pergunta? Erga a mão se vocês já ouviram essa pergunta. Já ouviram? Já. Os adultos já ouviram essa pergunta? Quando vocês eram crianças, alguém perguntava isso para vocês? Perguntava, Vaninho, para você? Perguntavam? Perguntavam. Para mim também. Já ouvi muitas vezes isso. O que você vai ser quando você crescer? Geralmente, quando a gente ouve essa pergunta, em que a gente pensa? Alguém quer me contar o que vai ser quando crescer? Ninguém? Não? Médico, advogado, o que mais? Médico? Biólogo? Jogador de futebol? Muito bem. Olha só, isso é o quê? Pode falar. Muito bom, isso é muito importante também. Isso são o quê? Profissões, são profissões. Geralmente, quando a gente escuta essa pergunta, a gente associa à profissão. Eu também. Quando eu pergunto, inclusive, para os meus filhos, eu geralmente estou pensando nisso. É o que a gente geralmente pensa. Na maioria das vezes, a gente pensa nisso, pensa numa profissão. E o mundo precisa de bombeiro, precisa de médico, de advogado, de biólogo, precisa de tudo isso. De jogador de futebol, esportistas no geral, precisa de lixeiro também, precisa de professor, varredor de rua, manicure, zeladora, precisa de muitas profissões. O trabalho faz parte do nosso crescimento. E a gente pensa nisso. Mas depois de estudar um pouco mais a doutrina espírita, eu descobri que tem uma coisa que é muito mais importante do que isso, que é o que a gente deveria querer ser quando crescer. E hoje, tem gente aí que vai dizer para mim que eu não vou crescer mais, mas é que não é no sentido de tamanho nem de idade, é no sentido de crescimento espiritual, de progresso, de evolução. É nesse sentido que hoje eu penso, quando eu penso o que eu quero ser quando eu crescer. E aí,
nós vamos puxar o que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Homem de bem. Homem, crianças, não é no sentido só do ser masculino, é no sentido de pessoa. Pessoa de bem, seja homem, seja mulher, seja pessoa de bem. É isso que a gente deveria querer ser quando a gente crescer. Porque sendo um homem de bem, a gente vai ser um excelente médico, não apenas um médico. A gente não vai ser só um jogador de futebol. A gente vai ser um jogador de futebol justo, correto, honesto, bom, leal, dedicado. A gente pode ser um lixeiro, mas a gente vai ser o melhor lixeiro que tem. Não importa qual a profissão que a gente escolher, mas a gente vai ser sensacional naquilo que a gente fizer. Será que a gente prepara os nossos filhos para ser homem de bem? Provavelmente todo mundo está pensando, sim que a gente prepara, porque a gente procura educar bem os nossos filhos, a gente tenta fazer isso. Mas, será que a gente faz isso? Será que nós, quando pensamos em relação a nós estamos pensando nesse homem de bem que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Esse capítulo é bastante extenso. Cada uma das frases dele já daria uma exposição. Então, é claro que a gente não vai poder falar sobre ele todo aqui. Mas eu trouxe apenas algumas frasezinhas para dar para a gente uma noção do que ele diz. Mas é um capítulo que vale a pena a gente reler com muita frequência mesmo, porque ele é importantíssimo. E para quem quiser se aprofundar, o nosso colega aqui da casa, Jorge Bombonato, tem uma palestra excelente a respeito desse tema. Acha na internet, procurem lá por Homem de Bem, Jorge Bombonato, vale a pena ouvir. A livraria da casa tem um livro recém-lançado que fala sobre o homem de bem. É muito importante. Mas vamos ver só algumas frases para a gente ter uma noção. Essa aqui, a primeira, é a minha preferida, porque ela é uma síntese de tudo aquilo que o homem de bem deve ser. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, só por aqui, a gente percebe que é algo bastante extenso. Outra frase que eu separei aqui. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. O homem de bem, ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque ele sabe que também necessita de indulgência. Falando agora no sentido da autoridade, no sentido de hierarquia, ele diz assim: se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, então se ele ocupa uma posição de chefia, né, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa a sua autoridade para lhes levantar o moral, não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto possa lhes tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. E ao contrário, quando é subordinado a alguém, o subordinado da sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Então são apenas algumas das frases que a gente separou. E a humanidade ainda não é assim. Nós não somos assim. Nós podemos ter adquirido algumas pequenas partes desses atributos, mas nós estamos longe ainda de sermos os verdadeiros homens de bem. E é aí que devem focar os nossos esforços, na nossa melhoria constante. É aí que devem focar os esforços para com a geração atual. Olhando para o mundo que aí está, nós vemos quanta corrupção, drogadição correndo solta cada vez mais. Olhando muitas vezes para os jovens, para filhos de alguns amigos, eu vejo quanto hoje em dia falta de valores nesse mundo. Como é simples para um jovem hoje em dia pensar em aborto, em eutanásia, sem entender os mecanismos que estão por trás de tudo isso. O desconhecimento das leis divinas. A vida, ela não tem sentido, ela não tem valor. Ela carece de significado, e tudo isso pela falta do conhecimento das leis divinas, pela falta de amor, como foi falado na mensagem inicial,
porque não buscamos o crescimento, o desenvolvimento, o progresso espiritual, sendo que, na realidade, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui apenas de passagem, momentaneamente ocupando estes corpos. Então, nós muitas vezes não passamos o suficiente para as nossas crianças, para os nossos jovens, aquilo que deve ser realmente passado, aquilo que realmente tem significado. É importante, sim, prepará-los para a profissão, para a vida, para o mundo que aí está, mas não é suficiente, é pouco. Aí nós lembramos então da frase que Jesus disse no momento em que ele estava junto à comunidade e que os apóstolos tentaram afastar algumas crianças que estavam tentando se aproximar de Jesus. E ele deixou essa frase que nós tomamos então como referência inicial para a nossa palestra. Ela está relatada tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 16, como também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, é citado o trecho dos versículos 13 a 16. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele se encontra no capítulo 17. Ele coloca aqui a frase: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então nós dividimos aqui em 3 partes, propositadamente. E vou começar da última. O reino dos céus é para que os se lhes assemelham. Então Jesus nos disse o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece nesse trecho que ele fala sobre a pureza de coração, sobre o quanto nós precisamos ser puros. E ele se refere a essa fase da infância, porque é a fase em que a criança ainda tem os seus instintos adormecidos. Na primeira infância, o espírito ainda não se manifestou totalmente da forma como ele é. Então ela ainda não tem aquela maldade, por mais que a gente perceba em algumas crianças já há certas tendências. A gente deve inclusive observar isso. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas, no geral, você não vê na criança pequena o preconceito, a mágoa, a raiva, a vingança. A criança ela pode até brigar com um amiguinho ali num momento, mas daqui a pouco ela esquece. Ela não guarda a raiva para o outro dia. A criança não tem preconceito. O preconceito vem dos adultos com os quais ela convive, daquilo que ela assimila de fora. Então essa é uma fase em que existe uma maior ingenuidade, uma maior pureza. E é esse o sentido que Jesus coloca. É para esses que é o reino dos céus. É a exemplo das crianças, assim os adultos também deveriam agir. Então esse é o primeiro sentido que ele traz aqui. Mas também nesse sentido de que essa primeira fase é a fase que deve ser principalmente aproveitada pelos educadores para trabalhar essa criança. Nós também falaremos sobre isso um pouquinho mais para frente. E ele diz então: deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais. Lá na frente nós vamos falar sobre os não as impeçais. Agora nós vamos falar sobre o deixai vir a minhas criancinhas. O que Jesus queria dizer com isso? Nós já sabemos, está lá no Evangelho de João, que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por Ele. Ele veio aqui, se manifestou, esteve entre nós para nos trazer a sua mensagem libertadora, a mensagem do amor. E Ele é o caminho. Por quê? Porque é a mensagem dEle, é a vivência daquilo que Ele ensinou, que vai nos levar a essa renovação e a esse progresso. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele diz o que seria conduzir as crianças a Jesus. Incutir-lhe nos corações os preceitos evangélicos, a fim de que seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. Nessa vida corrida, no dia a dia, com tantas atribulações, será que a gente lembra de incutir nas crianças, nos seus corações, os preceitos evangélicos? 24 horas do dia, quantas será que a gente consegue dedicar a fazer isso? Isso é algo que a gente deveria aprender a fazer em todos os momentos, em todas as oportunidades, mas nem sempre acontece.
E aí começa então a vir a importância da evangelização. Prosseguindo ainda nesse mesmo livro, Martins Peralva diz: o Espiritismo, através das escolas de evangelho, vem cuidando de levar os pequeninos ao Mestre, fazendo-os aprender as imortais lições da boa nova do reino. Então, nós podemos começar por aqui, dizendo que a tarefa da evangelização, ou como ele chama aqui das escolas do evangelho, é levar essa missão do Cristo. É colocar esses preceitos evangélicos no coração das crianças. E aí vem a tarefa que os pais têm a esse sentido, porque a criança não vem à evangelização sozinha. No livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lembrança que nós não podemos esquecer jamais: os pais respondem espiritualmente como cicerones, como guias dos que ressurgem no educandário da carne. Então, aquela criança que está renascendo aqui, ela está renascendo numa escola, num hospital. A Terra é uma escola e um hospital ao mesmo tempo, e a responsabilidade de conduzir essas crianças é dos pais. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas, vejam a importância do que ele diz aqui, é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Então, negar à criança essas oportunidades é deixar que ele continue naquela mesma senda que ele já vinha trazendo do passado. É negar a ele a oportunidade de crescimento, de progresso e de resgate. O relapso dos pais em relação a essa lição é falta gravíssima. Divaldo Pereira Franco, em reunião com diversos espíritos desencarnados, diversos educadores, espíritos que trabalham pela evangelização, ele nos traz essa mensagem. A evangelização infanto-juvenil, à luz do Espiritismo, meta prioritária das nossas atividades no lar, na escola e no centro espírita, sem o que não teremos uma humanidade feliz. Se queremos ver a nossa humanidade regenerada, temos que dar devida importância a essa tarefa da evangelização. E vejam o que ele diz: nas nossas atividades no lar, na escola e no centro espírita. Porque a evangelização se deve fazer em todos os lugares, embora ela comece aqui na casa espírita. Mas ela deve ter uma extensão lá dentro da nossa casa. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrestre. Então, é uma das primeiras obrigações que nós pais temos em relação aos nossos filhos nesse aspecto da evangelização. Se somos espíritas, se escolhemos essa doutrina, se já descobrimos a diferença que ela faz à nossa vida, como nós podemos ser negligentes em relação a trazê-los à evangelização? É contraproducente, não tem sentido. Se é bom para mim, muito melhor ainda será para o meu filho. Porque nós já temos mais dificuldade de lidar com as mudanças. Eles estão na fase mais propícia a isso. Qual pai que gosta de ver o seu filho sofrendo? Eu fico às vezes assistindo essas cenas de revolta em penitenciária, essa discussão toda agora a respeito aí da redução da maioridade penal, jovens na rua, jovens brigando com os pais, com os filhos. Essa semana, ouvi na Voz do Brasil como tem crescido o número de jovens que agridem os pais, os avós, os idosos. É assustador. Por que tudo isso? Isso tem uma razão de ser. E é estudando a doutrina espírita, se aprofundando nisso, que nós vamos compreendendo os resgates, as dificuldades, os conflitos, aquilo que deve ser trabalhado dentro de casa, aquilo que deve ser trabalhado dentro da evangelização. Nós precisamos nos aprofundar nesse entendimento para conseguir melhorar esse mundo que aí está. O progresso vai se fazer de qualquer forma, os espíritos nos dizem isso, nós não podemos deter a marcha do progresso. Nós veremos esse mundo regenerado. Mas será que nós precisamos esperar para que isso se faça pela dor?
Quando o amor não consegue cumprir essa sua tarefa, é a dor que vem fazer isso. Quando os pais não conseguem fazer com que o seu filho siga o caminho do bem, ele vai sofrer. Seja em uma prisão, seja através das doenças que virão. A lei de causa e efeito, ela funciona para todos. E por que é que nós vamos esperar para ver os nossos filhos sofrendo as consequências disso? Nós precisamos estar atentos, principalmente às primeiras fases da infância. A Federação Espírita Brasileira, chamada FEB, já vem há mais de um século trabalhando intensamente pela evangelização infanto-juvenil. Lá no ano de 1914, foi criada a primeira escola dominical de doutrina cristã. Assim se chamou a primeira escola surgida para evangelização infanto-juvenil. Depois, ela passou a se chamar Escola do Evangelho. Nós fizemos algum tempo atrás uma retrospectiva um pouco mais longa. Hoje a gente abreviou um pouquinho mais, nós pulamos alguns anos. Mas trabalhando ano a ano com diversos espíritas e espíritos envolvidos com essa tarefa, ela foi evoluindo. Nós tivemos no ano de 1975, nos anos de 1975 e 1976, a formação de uma comissão pela Federação Espírita para se avaliar como andava o trabalho da evangelização em todo o país, as dificuldades, a forma como ele acontecia, um levantamento para conseguir descobrir o que é que precisava melhorar e como isso poderia ser uniformizado, como poderia se tornar mais padronizado no Brasil. E aí, a partir dos resultados desse trabalho que foi feito, no ano de 1977, a Federação Espírita lançou uma campanha nacional visando divulgar, difundir a evangelização, o trabalho, expandir esse trabalho, tentando fazer com que todas as casas espíritas conseguissem ter a tarefa da evangelização. No ano de 1978, eles chegaram à conclusão que não bastava uma campanha de um ano, essa teria que ser uma campanha permanente. E assim nós temos até hoje, desde 1977, 1978, a campanha permanente. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, está permanentemente trabalhando pela implantação, pela fomentação da evangelização espírita no Brasil. E o que é essa evangelização? A evangelização espírita infanto-juvenil, de uma forma bastante resumida, é a difusão do conhecimento espírita, ou seja, levar a doutrina espírita às crianças e aos jovens. E a moral evangélica, porque a doutrina espírita é fundamentada na moral evangélica. Ela traz as explicações, os esclarecimentos que os espíritos nos trouxeram, mas o seu principal embasamento é a moral do Cristo. E ela não se preocupa apenas em trazer o conhecimento, em instruir, mas sobretudo em formar moralmente essas crianças, em colaborar para o seu crescimento, orientando para a vivência do amor, assim como foi orientado pelo Jesus Cristo. Assim como a mensagem inicial que o André leu aqui cita, o amor deve ser a nossa meta, o progresso, o crescimento. E é isso que a evangelização espírita busca fazer com as crianças, colaborando com a formação, com a educação dada pelos pais, que tem que começar sempre em casa. A tarefa da educação, nos diz Amélia Rodrigues, ela é a tarefa da educação, veja bem, é de relevância. Mas a da evangelização é de urgência salvadora. Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria valores éticos morais para uma vivência nobre e ditosa, mas quem evangeliza liberta para a vida feliz. Porque a evangelização ela vai mais a fundo. Ela busca trazer a criança em uma linguagem que ela compreenda aquilo que está lá no fundo do ensinamento evangélico e que muitas vezes nós, que já vivemos um pouco mais, ainda não conseguimos aprender. Quanto dos ensinamentos do Cristo foi deturpado nesse mundo, como é mal interpretado, mal utilizado. Como os espíritos superiores nos dizem muito frequentemente, como os problemas do mundo, eles são decorrência da falta do entendimento e da falta de vivência do Evangelho. Então, a evangelização espírita, ela vem procurar
trazer a criança para perto de Jesus, para que ela compreenda desde cedo aquilo que Jesus realmente nos trouxe. E aí a Amélia Rodrigues complementa dizendo que evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil, como uma bênção de alta magnitude, a mais alta bênção que nós podemos proporcionar aos nossos filhos. E esse resultado, diz ela, nós ainda não podemos realmente aquilatar. Então nós não temos ainda noção de quão grandes são os resultados desta tarefa. Nós temos que nos empenhar para trabalhar por ela. E para isso, a gente precisa então compreender quem são o pai e a mãe. Qual o seu papel? Quem é o evangelizador? Quem é a criança? Muito resumidamente, nós pegamos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele diz que nós precisamos, em primeiro lugar, compreender que quando produzimos um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, ele nos diz, inteirai-vos dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal é a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então isso resume aquilo que nós temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 583, sobre a missão dos pais e mães, a paternidade, a maternidade são missões. Esse deve ser o nosso primeiro objetivo. É óbvio que é necessário que se deem os cuidados materiais a essa criança. Ela precisa de vestir, comer, ela precisa estudar, ela precisa de tudo isso, mas os nossos esforços principalmente devem estar em aproximar de Deus essa alma, e isso falta muito na nossa sociedade hoje em dia. Vejo muitos pais e mães cristãos que dizem, quando ele crescer ele decide. Essa negligência custará caro. Essa é uma negligência. O pai e a mãe nunca podem dizer isso. Quando ele crescer, ele decide. É ele que toma a decisão. A criança não tem essa condição. Ele já está aqui como nosso filho para que nós possamos conduzi-lo nessa tarefa. Nós é que temos que aproximá-lo do Cristo. E a quantidade de famílias no mundo, hoje em dia, que vem afastando as crianças de Deus é muito grande. Existem correntes no mundo que já se ocupam de ensinar os seus filhos sem lhes ensinar a respeito de Deus. Existem livros específicos a esse respeito. Nós trouxemos há poucos dias em uma palestra essa questão. Criando filhos ateus. Filhos ateus, uma proposta de uma nova educação longe da espiritualidade, longe do cristianismo, que eles consideram que é uma doença, que faz mal ao ser humano. Vejam que ponto nós estamos chegando. Muitas famílias estão aderindo ao que se chama de famílias seculares, as famílias que educam seus filhos dentro de uma ética, porém sem a preocupação cristã, que eles consideram que é simplesmente algo sobrenatural e desnecessário. Então vejam que nós espíritas, nós que temos noção daquilo que realmente é importante ao espírito, da tarefa que a doutrina espírita tem neste mundo, nós temos que trabalhar para que as coisas sejam diferentes. Isso começa por nós, isso é uma missão importante para todo espírita. E isso tem que começar pelas nossas crianças. E quem é que são essas crianças? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de trazer, porque às vezes no dia a dia a gente esquece disso. Que aquela criança que está lá na nossa casa, que a criança que está aqui na casa espírita, ela não começou a existência agora. Ela já tem um histórico anterior, ela já é um espírito antigo, assim como nós. Em muitos casos, muitas vezes, às vezes até mais evoluído do que os pais, em alguns casos. Às vezes mais evoluído intelectualmente, às vezes até mais evoluído moralmente, mas o fato é que ele é um espírito antigo. Então ele já fez uma caminhada, ele já desenvolveu algumas virtudes, mas ele também apresenta algumas tendências que nem sempre são tão positivas.
Ele muitas vezes traz seus traumas, seus conflitos, tem dificuldade de lidar com certas situações da vida. Ele tem resgates a fazer. Independente da sua evolução, todos nós temos resgates. Essa criança também tem, ele também vai passar por situações que ele vai precisar resgatar. Nós precisamos ajudá-lo com isso. Temporariamente, nos primeiros anos de vida, os seus instintos estão adormecidos. Os primeiros 7 anos de vida da criança, do espírito, ele ainda está em fase de adaptação com esse mundo. Ainda existe um esquecimento daquilo que ele foi no passado. As suas tendências, elas não estão ainda tão fortes. E isso é proposital. Eu ouço às vezes algumas pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita, fazendo comparações, que no reino animal a infância é curta, porque aqui é longa. Isso tem uma razão de ser. E é justamente para que mais facilmente os pais possam trabalhar essas tendências, trabalhar esse espírito. Porque com essa inocência que ele traz, com as suas tendências adormecidas, é mais fácil para que os pais possam impregnar-lhe novas tendências, novas atitudes. Então é a fase mais importante para ser trabalhada, desde lá da gestação. E aí, quanto mais cedo a evangelização começa, melhor. Algumas casas espíritas no Brasil já têm a evangelização para bebês. Nós só não temos aqui na casa ainda por falta de voluntários, porque a ideia já surgiu, mas precisamos de voluntários para poder fazer com que a coisa aconteça. Quanto antes começa a evangelização, mais importante. Algumas das crianças, a gente nota que eles já têm uma inteligência rápida, precoce, um raciocínio rápido. Algumas crianças são bastante fáceis de lidar, são dóceis, são espertas, quase não dão trabalho para os pais. Às vezes são tão espertas que elas aprendem a manobrar os pais, não é? A criança, às vezes, ela sabe como conseguir aquilo que ela quer. Como diz a minha sogra, ela pega o fraco do pai. Ela descobre o ponto fraco do pai e da mãe, como saber lidar. E deveria ser o contrário. Os pais é que deveriam saber observar as crianças, não para manobrar, mas para lidar adequadamente com as situações e sabê-los conduzi-los da maneira correta. Mas nós temos também crianças que têm limitações, que têm problemas, que têm dificuldades. E essas crianças nem sempre são tratadas da forma correta. Às vezes os pais exigem do filho mais do que ele tem condição de dar. Principalmente quando há mais de um filho. E às vezes existe uma diferença de temperamento, de personalidade. E um é mais rápido, mais esperto, enquanto o outro às vezes é um pouquinho mais atrabalhado, estabanado, mais lento de raciocínio. E às vezes os pais têm dificuldade de lidar com isso. Mas o papel do pai é colaborar. É ajudar que a criança possa vencer essas dificuldades, esses conflitos, que ela possa progredir. É ajudar a entender as suas dificuldades, os seus traumas e trabalhar, ajudar com que ela consiga trabalhar isso. A carência, ela traz grandes prejuízos para o ser humano. E muito dos problemas que nós vemos na fase de adolescência e juventude é porque os pais às vezes não souberam trabalhar tudo isso. Através da evangelização, à medida que a criança, que o adolescente vai aprendendo, vai discutindo, vai tendo as noções do Evangelho de Jesus, ela começa a conseguir lidar melhor com tudo isso. Porque pelas lições da evangelização, essas questões vão sendo trabalhadas. E nós temos aqui o evangelizador, que é uma figura de grande importância também, porque é ele que faz este trabalho. A comparação que os espíritos fazem é que, enquanto a evangelização é o campo da semeadura, o evangelizador é o semeador. É ele que vai trazer a mensagem, que é a doutrina espírita. Mas além de ser a pessoa que transmite a mensagem, ele não é apenas um instrutor, ele não está chegando ali e despejando aquele conteúdo sobre as crianças, não. O evangelizador, ele sabe que ele tem que ter um papel de companheiro, de amigo. Ele precisa dos recursos pedagógicos. O evangelizador estuda para isso, trabalha, procura aprender a usar os melhores recursos que ele possa ter. Mas um evangelizador, acima de tudo, ele coloca a sua fé, a fidelidade à doutrina espírita, o seu ideal, porque ele sabe o papel, a importância que a evangelização tem. Então, é para isso, aquilo não é simplesmente uma transmissão de conhecimento, é um ideal, é uma missão.
E ele faz isso com amor, que é o mais importante. Então, antes da aula, durante a preparação das aulas, o ano todo o evangelizador está lá, trabalhando, aprendendo, pedindo o auxílio do plano superior, para que ele possa desempenhar bem essa sua missão. Ele utiliza para isso o conteúdo doutrinário. Ele precisa conhecer a doutrina espírita porque é o que ele vai trazer. Ele precisa utilizar recursos pedagógicos. Quanto mais pequena, quanto menor a criança, maior a necessidade que o evangelizador consiga lidar bem com esses recursos para conseguir falar uma linguagem que a criança entenda, para conseguir chegar até ela de forma lúdica, para que ela consiga entender aquela mensagem. Mas, acima de tudo, o evangelizador ele tem o amparo e a orientação do plano superior. Toda a equipe de evangelização está amparada pelo plano superior. Toda a casa está amparada, mas há equipes específicas trabalhando durante todo o tempo ali junto com o evangelizador para que essa tarefa ocorra da melhor forma possível. E a evangelização, ela é muito importante porque ela é transformadora. Ela não vem apenas jogar o conteúdo para que a criança decore aquilo e ela simplesmente tenha um conhecimento a mais armazenado lá no seu cérebro. Não. A forma como a evangelização trabalha é justamente para conseguir transformar estes espíritos. E essa transformação ocorre por uma obrigação? Não, de forma alguma. Por uma ameaça, porque você tem que aprender e você tem que mudar? Não se muda por ameaça. Nenhum de nós muda com base em ameaça. Nós e as nossas crianças, por que nós mudamos? Nós mudamos à medida que nós conseguimos compreender as leis divinas, as leis naturais. À medida que nós conseguimos ir assimilando isso, compreendendo a lei de causa e efeito, compreendendo o mecanismo da justiça divina, é que nós mudamos. E com as crianças é assim também. E como elas estão nesses primeiros anos mais facilmente impressionáveis, com mais facilidade, como as evangelizadoras utilizam de todos os recursos lúdicos e pedagógicos possíveis para esse ensinamento, isso vai se dando de uma maneira natural. E a criança consegue então ir aprendendo estes ensinamentos do Cristo, estes ensinamentos da doutrina espírita de uma forma tão natural, que para ela aquilo não é imposto, não é difícil. Faz parte dela. E gradativamente, ano após ano, as mudanças vão acontecendo. Elas são lentas? É claro que são. Elas são lentas para todos nós. Mas elas são duradouras. Elas realmente mudam a maneira de ser. Como a Amélia Rodrigues disse, ela é salvadora, porque aquele espírito que chegou aqui muitas vezes com tantos traumas, conflitos e com tendências tão negativas, a partir deste trabalho ele consegue ir modificando a sua forma de ser. E esse deve ser o nosso objetivo, fazer com que aquele espírito que chegou aqui, como nosso filho, ou mesmo como um sobrinho, como filho de um amigo, colaborar para que ele possa deixar esta vida melhor do que quando ele aqui chegou. E além de tudo, a evangelização espírita, ela traz também um socorro espiritual. No livro Entre Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre todo o trabalho que é realizado ali durante a evangelização, o trabalho do plano espiritual. Muitas crianças, elas têm problemas já sérios de obsessão. A criança também sofre obsessão. A criança, muitas vezes, ela chega trazendo ali vários companheiros. E tudo isso é trabalhado ali, todo esse socorro ele é prestado, esse atendimento espiritual é feito também durante a evangelização. Mas para que tudo isso possa acontecer, é preciso que a gente entenda bem essa tarefa, que a gente leve essa tarefa a sério. É preciso que a gente compreenda, entre outros, estes pontos que pouco a pouco estão sendo trabalhados na evangelização. A gente não percebe às vezes. Às vezes o pai, a mãe, olhando para aquilo que é passado, que é a doutrina espírita, às vezes não consegue compreender estes aspectos. Mas à medida que tudo isso é trabalhado, gradativamente, a criança vai aprendendo. À medida que cresce, que se torna adolescente, que se torna adulto, ela vai compreendendo melhor como lidar com as dificuldades da vida, que são dificuldades naturais, que todos nós teremos, que faz parte do nosso mundo ainda.
ela vai aprendendo desde cedo que ela tem que trabalhar pela reforma íntima. Quantas vezes é difícil para a gente pensar em fazer essa reforma íntima? Como a gente às vezes tem dificuldades, às vezes a gente fala, puxa, de novo eu fiz tal coisa, de novo eu agi de tal maneira. Para a criança, isso, se a gente vai colocando desde pequeno, ele nem percebe. Para ele, não é trabalhar pela reforma íntima. A criança não sabe o que é isso, mas é o que ela aprende. Porque ela aprende desde cedo que ela precisa identificar aquilo que ela fez de bom, o que ela fez de ruim. Ela vai percebendo a mudança que ela precisa fazer. Ela vai percebendo que ela tem essa condição. A criança, se você trabalhar bem, você não vai ouvir com que ela diga no futuro, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Porque ela já aprende desde cedo na evangelização que nós estamos aqui para mudar. Ela não precisa saber o nome, ela não precisa saber se chama reforma íntima. Você não fala isso para uma criança pequena, mas isso fica incutido na sua maneira de entender. E aí você vai conseguindo trabalhar. Através dos pequenos, você consegue chegar à humanidade, chegando no seu meio e difundindo isso para o resto, na superação do egoísmo, que Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos deixa claro que deve ser a nossa maior meta, acabar com o egoísmo. A criança começa a compreender a importância da família, compreender que mesmo que dentro de casa as coisas não sejam como ela gostaria, mesmo que talvez não fosse aquela família que ela queria ter, que lá no amiguinho é diferente, mas ela começa a entender que aquela é a família que ela precisa ter. Construir a paz, valorizar a vida, compreender que não é simplesmente, não, engravidou, joga fora. Está doente, eutanásia. Ela começa a entender o valor da vida e trabalhar pela sua verdadeira felicidade. Começa a compreender que ela tem responsabilidade sobre seus atos desde sempre. E ela entende o que significa o reino de Deus estar dentro de nós. E compreende desde cedo que não há um céu e um inferno aonde você vai queimar eternamente ou viver em eterna contemplação. Não. Ela entende desde cedo que o céu e o inferno estão dentro de nós, que são estados de consciência que nós construímos. Ela aprende isso naturalmente. Aí nós voltamos a outra frase lá, outro pedacinho da frase de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Não, mas eu nem peço meu filho de ir na igreja. Não, mas eu nunca disse que ele não pode conhecer Jesus. Eu nunca falei que ele não pode ler o Evangelho. Mas ele depende de nós para isso. Nós estamos trabalhando para derrubar os impedimentos que surgem? Nós estamos colaborando, trabalhando para aproximar essa criança de Jesus? Ou será que, sem perceber, às vezes, nós colocamos impedimentos? Será que as crianças têm a frequência necessária à evangelização? A criança já fica pouco tempo com a evangelizadora, ou o evangelizador. É em torno de 1 horinha, 1h e meia por semana na maioria das casas. Já é pouco tempo comparado com o tempo que ela passa em contato com o mundo e assistindo a tudo isso que o mundo está trazendo, que os colegas estão trazendo, que a mídia está trazendo. Já é pouco. E ainda tem criança que é turista, que ela vem um dia, falta um mês. É claro que eventualmente acontecem situações. Sim, às vezes acontece da criança estar doente, o pai e a mãe precisa fazer uma viagem, às vezes acontecem, mas tem crianças que ano após ano isso é frequente. Isso significa que ainda não se entendeu a importância da evangelização. Que no dia que nós entendermos que a evangelização salva o nosso filho, aí nós vamos dar a devida importância a ela. Eu até achei uma frase na internet, em um texto que falava sobre isso, não tinha o autor, mas ele cita o exemplo que às vezes o pai diz, já estudou a semana inteira, coitado, deixa ele folgar um pouquinho. E essa folga, muitas vezes, vai custar caro. Porque se essa criança ela percebe que ela pode folgar sempre, então a evangelização não é tão importante assim. Se eu posso folgar a hora que quiser, se não preciso ir, então não tem importância. Que se tivesse importância, meu pai me levaria sempre. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar a respeito. Horário, também, eventualmente, acontecem atrasos. Mas o eventualmente não pode se transformar em regra. Se a criança sempre chega em cima da hora, ela tumultua, ela atrapalha. Às vezes já aconteceu o passe, já aconteceu a prece. As crianças que estão dentro da sala, elas já estão mais equilibradas, mais serenas, já houve uma preparação. A criança chega correndo, afobada, e quebra isso. Então é importante chegar um pouco antes. Verificação do aprendizado.
também o mesmo ponto. Se a criança nota que o pai tem a preocupação de saber o que ela aprendeu hoje, o que você viu hoje na evangelização, como é que foi, questionar, perguntar, se interessar. Isso não é só o pai. Você pode perguntar para o filho do seu amigo, para o seu colega aqui da casa espírita. A criança sempre vai ficar ali com a anteninha mais ligada, porque ela vai perceber, ela vai se empenhar mais de aprender aquilo, de prestar atenção. Isso é um incentivo para a criança. A gente precisa fazer esse incentivo para que ela entenda essa importância. E a exemplificação. Isso aqui, inclusive, esse caso, na primeira palestra que nós tivemos nos domingos aqui na casa, feita pela Adriane Bacarim, falando a respeito de educação, ela citou esse mesmo ponto. Às vezes a criança vai à evangelização, aprende as coisas ali e dentro de casa ela vê o contrário. Então, aquilo que ela ouviu era simplesmente um conhecimento a ser guardado, mas não faz parte da vida prática. Ela está com o pai o tempo inteiro, com a mãe. Se tudo que ela ouve aqui, ela assiste diferente em casa, quem que ela vai seguir? O que ela vai aprender? Não era o que estava na evangelização. Então, os pais também precisam se preocupar em ir melhorando e ir se evangelizando. Bezerra de Menezes, ele diz, dá uma mensagem lá de 1978, evangelizemos. Evangelizemos nossa casa, nossos lares, nossos locais de trabalho, evangelizemos nossas crianças e evangelizemo-nos. Então, nós precisamos também ir aprendendo isso, ir observando os nossos atos, para que gradativamente a gente consiga refletir aquilo que a gente está aprendendo. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, Jesus diz assim, tu me amas? Era a pergunta que ele fez a Simão Pedro. Tu me amas? Então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o chamado que ele faz a todos nós, pais ou não, evangelizadores ou não, somos todos responsáveis. Apacenta as minhas ovelhas, divulga a minha doutrina, ide e evangelizai. Deve ser uma tarefa de todos. Se eu posso, de alguma forma, trabalhar na evangelização infantil, procure alguém do Departamento de Infância e Juventude, ofereça-se para ser um colaborador. Se você não pode vir sempre, mas pode vir eventualmente, se você ainda não tem os conhecimentos, você pode ser um assistente. Ajude a divulgar a evangelização. Ajude a questionar os companheiros que têm crianças pequenas e não estão na evangelização. Ajude a fazer com que eles compreendam a importância disso. Traga-o para dentro da evangelização. Divulgar em todos os eventos possíveis, em todos os momentos possíveis, essa tarefa. O Departamento de Infância e Juventude da nossa casa tem procurado trabalhar por isso. O Departamento de Infância e Juventude da 10ª União Regional Espírita tem procurado trabalhar por isso. Esse ano está acontecendo, já aconteceu em anos anteriores também, um projeto da 10ª URI, 10ª União Regional Espírita, justamente enfocando a questão da família, da educação. A questão dos 100 anos de evangelização da Federação Espírita, que foi completada em 2014, 100 anos trabalhando por isso. Está acontecendo a cada 2 meses na Sociedade Espírita, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É a primeira terça-feira, sempre, Ivaninho? Normalmente a primeira terça-feira do mês? A cada 2 meses? Última terça-feira do bimestre. Última terça-feira do bimestre. São palestras direcionadas ao tema Família e Educação dos Filhos à luz da doutrina espírita. É um projeto extremamente importante. A cada 2 meses, um palestrante traz, dentro deste tema, algum tipo de enfoque. Nesta próxima terça-feira, a Ariana Carvalho vai falar sobre a educação, no sentido de que deve existir ordem. Não é porque você ama o seu filho que você deve deixar ele fazer tudo o que ele quer. Tem que existir ordem, limites são importantes. Então, a doutora Ariana vai trabalhar esse tema. 18h15, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. No site da CEPAL tem informações, né? Quem quiser procurar. Quem tem Facebook, procure também. Procure pela 10ª União Regional, que vocês encontram mais informações. Nós, pais, nós, educadores, independente da área de atuação, nós precisamos aprender a educar à luz do Espiritismo.
É isso que vai garantir com que nossos filhos possam ser felizes no futuro e que as próximas gerações consigam fazer com que este mundo seja melhor do que ele é hoje. Agradeço a todos vocês pela paciência, por me ouvirem. A Deus, sempre aos espíritos superiores, pelo auxílio que nos prestam. E, mais uma vez, o meu obrigado à Rosa, do Departamento de Infância e Juventude, pelo convite para a palestra.